Isso. Ele vai estar, eu estou como chair aqui da sessão e ele como co-chair, né? vai estar nos ajudando aí. Meu nome é Ana Marta, eu sou daqui da Universidade Federal de Uberlândia, tenho o prazer de ter um trabalho aqui que vai ser apresentado pelo Danton nessa sessão também. Sejam todos muito bem-vindos a esse congresso. Eu sou apaixonada por esse congresso desde que eu conheci, acho que em 2015. Participo de todos, né, inclusive nesse modelo online, e espero que a gente possa ter uma ótima sessão, aproveitar bastante para discutir os trabalhos, né, que são todos muito interessantes. Essa área, assim, né, de educação, ela me encanta cada vez mais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco nessa tarde. Tá bom? Então, como que vai funcionar a dinâmica, né? Otávio, você quer falar mais alguma coisa antes da gente iniciar? Não, já falei Não? para Chuchu Tranquilo? aí. Fica à Então, tá bom. vontade. Então, como que vai funcionar? A gente vai ter um primeiro bloco, onde vamos discutir os 4 primeiros trabalhos, depois um segundo bloco, um terceiro bloco. Nós vamos fazer as perguntas. A gente observou que lá pelo site não tem perguntas, não tinham, né, até então. Acredito que o Otávio depois vai dar uma verificada, mas por Não enquanto tem. não tem. Ah, então ótimo. Então, sintam-se à vontade para mandar no chat se tiver alguma pergunta, mas eu e o Otávio temos algumas já. Então, os primeiros trabalhos, né, que estão nesse primeiro bloco aqui são o primeiro, jogo de tabuleiro como recurso didático para o ensino de sistemas urbanos de água e esgoto, de autoria da Andressa A.C. Moraes e do Paulo E.V. Cunha. O segundo trabalho é construção de minicarros químicos movidos somente por reações químicas, de autoria de Ellen Priscila das Virgens Santana, Felipe da Cruz Rocha, Gláucia Maria da Silva Oliveira, Pablo Rodrigo Fica Piras, Carolina Resmini Melo Marques, Débora de Pellegrini Campos, Aline Resmini Melo, Clauber Roberto Melo e Solange Bianchini. Ana, Sim. Ana, perdão, só deixa eu Sim. te interromper um pouquinho. Aqui é a Tudo bem. Carolina. Tá errado os autores ali, tá? Eu Tá. já pedi para Desculpa. corrigir, mas eles não corrigiram ainda. É a partir da Ok. Carolina, tá Tá, bom? deixa eu Os ver aqui, de tudo antes não bem. são. Perfeito. Então tá, então a partir da Carolina. Vou até já corrigir aqui. Você que vai apresentar, né, Carolina? Isso, sou eu que estou Perfeito. representando. Então Tá. tá ótimo. Obrigada. O terceiro trabalho é Metodologia para o Ensino de Estruturas com Modelos Reduzidos, de autoria de Pedro Henrique Avancini Guimarães, Juliana da Cruz Viana Pires. E o quarto é Kit Didático Compacto de Iniciação ao CLP a partir de microcontrolador PCI 16F887, de autoria da Natália M. Albuquerque, Sérgio L. Leal, Gideão P. Oliveira, Abílio M. Sobrinho e Domingos S.A. Bezerra. Bom, então, vamos iniciar aqui as perguntas e debate. Fiquem à vontade, como eu disse, para mandar perguntas, se houver aqui. E aí, Otávio, você quer iniciar fazendo a sua pergunta? Posso fazer. Bom, eu vi o trabalho, né? Quem que está apresentando primeiro é a Andressa, salvo engano é a Andressa que está Isso, aí, Andressa, do tá? jogo de E tabuleiro. do jogo de tabuleiro, né? E uma Isso. coisa interessante é que toda vez que a gente usa alguma estratégia ativa de aprendizagem em sala de aula, como por exemplo a gamificação, não sei se vocês usam esse termo para isso, sempre fica uma dúvida, que é o seguinte: os alunos eles acabam se interessando pela atividade, né? Mas a questão que fica assim, eles se interessam mais por uma mudança do cenário que a gente realizou em sala de aula, ou aquele interesse vai efetivamente ao encontro de uma melhor aprendizagem desses estudantes, né? Porque houve, pelo que eu lembro da gravação, a indicação de que há esse interesse. Então, a pergunta especificamente, objetivamente, esses alunos se interessaram e também aprenderam mais, tiveram essa percepção de mais aprendizagem? Boa tarde a todos. Eles tiveram, sim, essa percepção de que essa forma de metodologia trouxe uma facilidade para que eles aprendessem de uma forma melhor, assimilassem melhor o conteúdo, sim. Foi uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que eu tive contato tanto com a teoria da metodologia como com a prática. Se eu puder aqui falar um pouco sobre a experiência, eu estava fazendo estágio de docência e na disciplina a gente teve um embasamento ali teórico sobre
aprendizagem ativa. E quando eu falei com o meu professor, que era orientador do estágio, ele me deu essa liberdade de criar uma brincadeira que reflete ali positivamente no ensino e na aprendizagem dos alunos. Então, os alunos ficaram inicialmente bem empolgados. Eles tiveram, sim, o benefício da nota. Foi também uma forma de pontuar para que eles garantir a participação de todos eles nesse jogo. Mas quando a gente fez o questionário e recebeu o feedback dos alunos, a gente viu que foi além. Eles se empolgaram de verdade e gostaram muito da experiência. Vários comentários do tipo: façam mais vezes, independente se vai ter nota ou não. Não deixa para fazer só no final do semestre, faz um por unidade para a gente fixar melhor o conteúdo. Então, o feedback foi muito, muito bom dos alunos. Foi além da expectativa. Nunca tinha acontecido nenhuma atividade dessa forma, nessa disciplina, e eles receberam muito bem. É tanto que a gente já repetiu no semestre seguinte, e os alunos do semestre seguinte já sabiam, já estavam ali na expectativa de, vai ter uma atividade diferente lá no final. Então, assim, foi muito interessante, muito positivo e foi além de cumprir simplesmente aquela atividade. Tá, mas de qualquer forma, deu para perceber que isso aí trouxe um aprendizado, quer dizer, além do envolvimento deles terem gostado, isso de certa forma deu para garantir um aprendizado daquilo que é, das competências e do conteúdo que são característicos dessa disciplina. Sim. Lá no momento em si que eles tinham que debater as questões, a gente via eles, não, mas isso não é assim, tal, não, pô, aqueles conceitos são assim, assim, assim. Então, a gente via ali na hora o debate vivo e eles tentando lembrar os conteúdos e não simplesmente cuspindo respostas, mas sim processando o sentido de toda aquela interpretação, por que a resposta seria essa, enfim, foi muito interessante e trouxe uma forma diferente deles aprenderem a assimilar esse conteúdo. Muito bom, obrigada. Obrigada a você. Bom, eu acho que eu vou vamos fazer uma pergunta para cada, né, trabalho, e restando a gente pode voltar, né, por causa do tempo, que a gente tem 30 minutos apenas para cada bloco de trabalho, né. Bom, então, sobre a construção de mini carros, né, eu adorei o tema, assim, fiquei interessada. E eu fiquei bastante curiosa, Carolina, de saber, assim, quais foram as reações químicas, assim, como foram os carrinhos, eram iguais, assim, tinham que seguir um padrão, ou tinha similaridade, e se teve falhas ali, porque teve uma competição, né, e se teve alguma falha, algum problema de algum que não funcionou no momento, enfim. Conta um Certo. pouquinho. Tá, vou contar um pouquinho dessa experiência, que foi uma experiência bem legal, né? Na verdade, eu e uma outra professora, a gente pesquisou bastante sobre a história de construir esses carrinhos químicos, né? Porque a gente sabe que tem várias universidades nos Estados Unidos, na Europa, que eles fazem competições de grande porte, né? Em São Paulo também tem algumas universidades que fazem, enfim. E aí estava aberto aos alunos, né? Existia bastante regra, claro, né? Mas estava aberto aos alunos uma lista de reagentes que eles poderiam utilizar, né? E as quantidades máximas, né? Para cada equipe. E claro, né? Tinha bastante regras com relação ao meio ambiente, à segurança, enfim. E aí, os carrinhos ficaram totalmente diferentes, tá? Tinha uns 6 grupos, eu acho, 7 grupos, agora eu não me recordo, mas tinha bastante grupo e os carrinhos ficaram bem diferentes uns dos outros. Com relação às reações químicas, tiveram vários tipos de reações, né? Mas a que mais teve foi a do ácido acético com bicarbonato, né? Que a gente sabe que produz bastante gás ali, né? Vai aumentar a pressão e o carrinho vai andar bastante. Então, foi bem bacana, assim, eles se empenharam bastante. Foi bem joia, porque no começo teve como que eu vou explicar? Teve um certo bloqueio deles, porque achavam que isso ia ser impossível. Como é que a gente vai fazer um carrinho simplesmente com a reação química ali, né? Enfim, então eles testaram várias vezes a estequiometria, as quantidades, enfim.
E no final das contas, eles adoraram, né? Porque teve a história da competição, porque a gente uma das atividades era uma competição, e aí valia o tempo, né? Quem fizesse um determinado percurso em menor tempo. Todos os carrinhos andaram, só de uma equipe que não deu certo, mas todos eles conseguiram desenvolver, né? Porque eles tiveram, bem dizer, o semestre inteirinho para desenvolver. E o legal foi que envolveu as disciplinas de Fenômenos 1 e Operações Unitárias 2, porém, eles precisaram de conhecimentos bem transdisciplinares. Então, eles foram atrás dos conhecimentos que eles já tinham e foram até além, né, coisas que eles ainda nem tinham visto, né, na graduação, eles buscaram para tentar desenvolver com relação à parte mecânica, né, a direção do carrinho, que não foi algo que a gente limitou também, né, o caminho a ser perseguido, tinha que ter, não podia sair de 2 metros de largura, enfim, a gente fez toda a pista, foi bem legal, assim, foi trabalhoso, né, no início teve um bloqueio dos alunos, achando que não ia dar certo, mas no final, assim, foi bem divertido, daí a gente convidou o pessoal das outras fases também para assistir, então tinha torcida, ficou um evento, né, bem bacana, assim, aplicando uma metodologia que deu trabalho, mas foi bem recompensador, assim, o resultado final. Legal. De que período que eram os alunos? Da 5ª fase e da 7ª. Legal. Muito bom. Muito bom, achei bem legal. E entrava no sistema de avaliação de vocês, né? Entrava, valia uma nota de 0 a 10. Assim. Era um projeto, inclusive eles tiveram que fazer até desenvolver um vídeo, tinha vários pontos ali, antes de começar a competição, a gente levou todos para o auditório e eles tinham que apresentar um vídeo que eles desenvolveram com o nome do carrinho, apresentando a reação química, então teve todo antes, né, da competição na quadra, né, esportiva, teve toda uma apresentação técnica também, né, de cada equipe. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Gostei. Obrigada. Obrigada. Então, vamos para o próximo trabalho, que é Metodologia para o Ensino de Estruturas com Modelos Reduzidos. Otávio, você quer fazer? Faço, sim. Quem está aí para apresentar é o Pedro Henrique. Cadê o Pedro? Ei, estou aqui. Tá aí, Pedrão. Pelo menos abrir o microfone aí. Tudo bem com você? Olha, eu vi lá a questão das estruturas com modelos reduzidos, né? E eu tenho 2 perguntas. Primeiro é o seguinte, isso está ligado a... Eu não lembro que curso estava ligado exatamente, então já fica para você essa pergunta aí. E a minha outra pergunta era o seguinte, os modelos foram construídos fisicamente e eles foram testados pelos alunos? Foram realizados testes, medições com esses modelos? Então, Otávio, os modelos eles foram utilizados no curso de Engenharia Civil da UFES, na área estrutural, que engloba umas 8 ou 10 matérias, são todas as análises estruturais, as mecânicas dos sólidos e resistência dos materiais, e eles não foram desenvolvidos pelos alunos, eles foram adquiridos pela universidade. E aí, após a aquisição dos modelos, foi feito, então, esse estudo para poder aprimorar o uso deles, porque o estudo que era proposto pelo fabricante era um estudo muito limitado, que não aproveitava o máximo das estruturas, né? Então, de acordo com as experiências que os alunos iam tendo, a gente foi criando, então, esse estudo com novos experimentos que pudessem complementar mais o ensino de sala de aula. Ah, legal. E então, isso é um kit didático que já vem pronto, e é só usar. E, de qualquer forma, ele permite que se faça testes e medições? Sim. Na verdade, Sim. São 2 kits que a gente tem. A gente tem um kit que apresenta modelos estruturais de grande porte, e aí são estruturas mais rígidas. Por exemplo, tem um que é uma treliça. Você não consegue criar uma viga nela, tem que criar uma treliça. E esses permitem tanto uma análise qualitativa quanto quantitativa, porque ele conta com sensores de medição das cargas. Tá. E o outro modelo que a gente tem, que é o kit mola,
ele já não apresenta esses sensores de medição. E ele permite montar praticamente qualquer estrutura, já que ele é um conjunto de ímãs e barras, molas. Então, esse segundo permite que os alunos tenham essa capacidade de montar a estrutura que eles desejam. E aí analisar como ela se comporta frente a cada uma das reações que são criadas e situações de carregamento. Ah, legal. Bom, mas esse kit mola, eu também conheço ele. De qualquer forma, você poderia colocar uma carga sobre ele e verificar, por exemplo, a partir de uma determinada estrutura, a carga que ele aguenta. Sim, é uma possibilidade que pode ser Tá, feita com ele. tá, legal, joia. Tá bom, Pedro, obrigado. Ana, tá com você. Certo. O próximo trabalho é o kit didático compacto, né, de iniciação ao CLP a partir de microcontrolador. É a Natália, né? A Natália está por aí? Parece que eu não a vi aqui. Tem alguém representando esse trabalho? Natália, Sérgio, Gideão e Abílio e Domingos. Parece que não, né? Aparentemente não. Tá. Aparentemente não. Bom, ok. Então, como nós ainda temos tempo, nós podemos continuar comentando desses trabalhos que foram apresentados aqui, né? E alguém, né, autor, tem alguma discussão, quer perguntar alguma coisa? Ou... Eu queria fazer mais um comentário. Eu achei interessante, por exemplo, essa questão da construção dos mini carros, porque, na verdade, ele tem uma estrutura de projeto mesmo, né? Porque você tem lá, inclusive, 5 etapas que estão identificadas, né? E eu imagino que essas etapas sejam cobradas de alguma forma, né? E, inclusive, tem uma outra questão que é o design do carro, né? Então, eu digo isso porque lá na escola onde eu trabalho, uma das questões que a gente coloca é sempre, além da questão da viabilidade técnica, é se está criando alguma coisa que seja de desejo do usuário, né? E essa questão de introduzir o design, refletir sobre o design do projeto, acaba sendo uma dimensão também interessante que tem que ser considerada, né? Hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, dentro de uma forma geral, né, o projeto tem que ter a viabilidade técnica, né, econômica, né, ele tem que se sustentar e, além disso, ter o apelo de atender o usuário. Aliás, a primeira competência que está colocada nas DCNs é a capacidade do engenheiro de perceber, né, as necessidades dos usuários, né? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção no trabalho que está nesse trabalho da construção dos mini carros aí, né? Opa, perdão. Pode falar, Carolina. E aí nós pensamos também nessa história do design, porque, querendo ou não, né, ele tem que ser atrativo, né, tem todo esse lado visual, e também tem um lado econômico, no sentido de quanto mais pesado o carrinho, mais reagentes iria precisar para conseguir locomover ele, né? Então, eles tiveram que equilibrar os dois lados, não era, né? Vou encher de coisa, vou fazer um design, um tamanho exorbitante. Não. Então, eles tiveram que contrabalancear, vamos dizer assim, chegar num equilíbrio, né, da quantidade de reagentes que eles tinham disponível, né, o que eles poderiam colocar em peso do carrinho, enfim. E aí e todas as regras, né, tinha as 5 etapas ali, e todas as etapas valiam, né, uma pontuação para a atividade como um todo, e inclusive os jurados foram escolhidos, né, um da área do design, um da área da engenharia mecânica, um da área da química. Então a gente prezou por isso, né, para distribuir bem a nota, né, que não é o mais importante, mas que também, claro, eles almejam, né, para distribuição e para valorização de todas as etapas do trabalho, né? Legal. Muito bom. A Andressa queria fazer um comentário sobre o trabalho do Pedro. Andressa, pode ficar à vontade. Isso. Queria parabenizar o Pedro
pelo trabalho dele, a iniciativa dele de relatar essa experiência e a iniciativa da universidade de adquirir esse kit, que é tão interessante. Eu não tive essa oportunidade. Eu sou da área da engenharia civil e eu particularmente gosto muito de tudo que eu vejo, que eu posso pegar, que eu posso sentir. Então, esse kit que simula o que acontece nas estruturas é algo muito palpável, muito real para os alunos. Então, é muito interessante. Às vezes, tem universidades que adquirem esse tipo de produto e não disponibilizam para os alunos. Acontecem esses casos também. Então, relatar a experiência e como isso é interessante para o aprendizado dos alunos, cada vez mais vai valorizar esse tipo de iniciativa, que as universidades investam nesse tipo também de produto e de aprendizagem. Porque é muito interessante você poder calcular ali aquela estrutura e comparar com o resultado que aquele equipamento lhe diz. É muito interessante para o aluno, é muito visual, torna aquilo mais real. Então, eu quero parabenizar o trabalho do Pedro, a iniciativa dele e da universidade. Legal, legal. Posso fazer um complemento? Claro. Sim. É porque, exatamente como a Andressa falou, né? Uma dificuldade que a gente tem muito grande nessa área da engenharia civil é os alunos conseguirem enxergar o problema na realidade. Muitas vezes a gente tem um problema, eu já até dei monitoria de algumas matérias, pude acompanhar de perto essas dúvidas, né? E muitas vezes os alunos não conseguem entender aquela estrutura na realidade. Vem uma situação de uma barra com 2 apoios, mas não conseguem ver que aquilo é uma viga que vai estar solicitada de certa forma. E o retorno que a gente teve em relação a esse projeto foi exatamente isso, dos alunos poderem sentir com as próprias mãos e criar, então, essa percepção sobre o funcionamento da estrutura. E é claro que a gente é muito grato à universidade, porque foi um investimento muito grande que foi feito para aquisição de todo o material e a prática deles confiarem isso aos alunos. O laboratório sempre está aberto para quem quiser ir, poder mexer nas estruturas. É muito bacana mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, então. É Pedro, né? Isso. Isso. É o seguinte, esse trabalho os alunos fazem antes de ver a teoria relativa àquele conteúdo, durante, depois, como é que ele é feito? Ele é feito durante. Sempre que um novo conteúdo é iniciado, ele é complementado com uma aula prática. Só que é feito de modo que o conteúdo não tenha sido finalizado ainda, de forma que essas conclusões principais sejam tiradas na prática. Então, eu estou perguntando isso porque uma das questões, isso é uma forma de a gente enxergar o mundo, né? O mundo pode ser dedutivo ou indutivo. A partir do momento que você realiza o experimento antes, você está dando a oportunidade, primeiro, do aluno visualizar certas coisas que ele não teve contato previamente, né? Então, para muita gente, ver o fenômeno acaba sendo fundamental para, então, poder até mesmo começar a entender a teoria, né? Então, essa forma de trabalhar me parece bastante interessante, sim, né? Permitir que o aluno veja até mesmo o fenômeno, mesmo que seja simultaneamente a apresentação dos conteúdos teóricos aí sobre ele. Eu queria fazer uma outra pergunta para a Andressa, mudando de trabalho. Posso? Ou alguém quer fazer alguma pergunta ainda sobre esse? Acho que pode fazer. Tá bom. Andressa, vocês fizeram os jogos e aplicaram lá nos estudantes. Geralmente, quando a gente faz uma estratégia na sala de aula, às vezes a gente percebe a necessidade de mudança, né? Seja lá porque eventualmente alguma coisa não deu certo, ou mesmo tendo dado certo, a gente fala assim, nossa, eu poderia melhorar esse tipo de coisa, né? Como é que vocês veem essa situação agora, depois de ter aplicado uma vez aí as atividades? Ou já aplicaram mais de uma vez? Se for, conta um pouco sobre isso para a gente. Então, a gente aplicou 2 vezes, ao final de 2 semestres. Quando a gente idealizou, pensou a primeira versão do jogo, a gente foi com muitas incertezas, sem saber se aquilo ia funcionar, então, de cara surgiu a necessidade de fazer um questionário para sentir ali dos alunos qual foi a percepção deles.
Então, a gente colocou lá a opção de tem alguma crítica, sugestão, e eles foram assertivos a participação deles para criar esse jogo junto com a gente foi fundamental. Deixa eu ver se eu consigo explicar rapidamente. É um jogo de tabuleiro e, inicialmente, a gente fez com que cada casa fosse associada a uma questão única. Então, por exemplo, sempre que cai na casa 5, a pergunta era qual a pressão mínima na rede de água, por exemplo. Adaptando, exemplificando o assunto do trabalho, que era rede de água e esgoto. Então, o que os alunos reclamaram? Sempre que cai nessa casa, tem que responder a mesma pergunta? A gente já discutiu isso? Então, foi a primeira percepção que a gente teve ali quando começou o jogo. Eita, isso aí... Eita, é coisa aqui de nordestino. Então, isso aí a gente precisa mudar. Aí, foi justamente o que a gente recebeu de resposta deles. Quando nós pegamos os questionários, lá vinha dizendo, cria um banco de questões para que a gente não precise ficar respondendo sempre as mesmas coisas, para que quando a gente cai na mesma casa não responda a mesma questão. Com isso, a gente mais do que duplicou, acho que sim, o banco, a quantidade de questões trabalhadas. Não. Isso, a gente fez umas 30 questões para a primeira versão, e depois virou um banco de 70 questões, que a gente usou quase que completamente no semestre seguinte. Então, ampliou a discussão, mais tópicos foram vistos e revisados sobre aquele conteúdo. Então, a participação dos alunos foi fundamental. E assim, ficou um aprendizado para mim, para o resto da vida. Não tenha medo de feedback, de questionário, porque aquela crítica que constrói é muito bem-vinda. Vai fazer bem a todo mundo. E a gente recebeu novas críticas na segunda versão. Pena que não deu para fazer uma terceira aplicação. Cada vez, se a gente fizer esse jogo eternamente, eu acho que eternamente vão ter melhorias a serem implementadas. Legal, ótimo. Muito bom. Vou fazer, a Leninha escreveu aqui no chat, achei interessante o trabalho da Andressa, acredito que é uma metodologia que pode ser aplicada facilmente em qualquer disciplina, bem flexível, e o que é muito interessante. Eu também concordo, acho que sempre que tem essa questão da competição, os alunos gostam muito, se envolvem, né, essa coisa de mão na massa mesmo, então acho que os trabalhos, né, todos os trabalhos que tivemos assim, nesse primeiro bloco, né, envolvem isso, envolve mão na massa, visualização, competição, e aí eu acho que isso torna muito mais interessante o conhecimento, aquele jeito divertido de aprender, né, então aproveitar, que é o que as crianças fazem, né, eu até brinco assim, que as crianças, elas adoram a escola até uma certa idade, depois de repente começa a não querer ir para a escola mais, e tal. Por quê? Porque acabou a diversão, né, vai ficando chato, então... acho que todos continuam gostando de diversão, né? Então, eu tenho visto também que isso funciona muito bem, né? Nós temos mais 5 minutinhos para discussão. Se mais alguém quiser falar alguma coisa a respeito desses trabalhos, para a gente passar para o segundo bloco. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A Carolina falou, mas em que faixa etária, em quais anos ela aplicou essa competição? Em que ano ela aplicou? Oi, Henrique. A gente aplicou na turma de Engenharia Química, na quinta fase, né, quinto semestre e sétimo semestre, sétima fase. Então, variou bastante, foi do início até um ano mais avançado, assim, pode-se dizer. Isso. Até, como eu estava comentando antes, né, até teve esse bloqueio inicial que eles achavam que o pessoal mais avançado da sétima fase ia desenvolver melhor, a gente não vai conseguir contribuir, enfim. E foi muito pelo contrário, assim, a quinta fase se mostrou bem ativa, né, ao longo de toda a atividade, foi bem legal o resultado, assim, a interação entre eles, porque querendo ou não, sempre quando a gente mistura fases diferentes, né, para fazer um trabalho interdisciplinar, sempre acaba tendo, né, uma certa rejeição entre uma fase e outra. E nesse caso teve no início,
mas depois a atividade desenrolou bem, bem legal, bem bacana, assim, eles conseguiram, porque um dos quesitos nosso foi o quê? Os grupos tinham que se dividir de forma interdisciplinar, então nós limitamos, não podia ser só um grupo só de uma disciplina da quinta fase e outro grupo da disciplina da sétima, eles obrigatoriamente tinham que se misturar, né, as fases diferentes. E aí o resultado foi bem legal, como eu já tinha comentado antes. Eu queria te perguntar isso porque uma sugestão que eu teria para te dar, que eu acho muito interessante, seria colocar uma competição dessas na semana acadêmica. Não sei se Isso. Uhum. específico. Inclusive, a gente até pensou em organizar dessa maneira, e são projetos mas é ótima dica, obrigada. A gente até pensou em fazer, mas daí não deu certo, devido a outras atividades no semestre, enfim. Mas é uma boa dica e provavelmente a gente vai estar fazendo alguma coisa assim mais para frente também. Porque a gente não consegue aplicar sempre essa atividade, porque, querendo ou não, quem vai estar lá na sétima fase passou pela quinta. Então, a gente tem que ir aplicando a cada 2, 3 anos, ou tem que ir mudando um pouco as características, né, do trabalho, para nunca ser o mesmo, né? Mas a nossa ideia é essa. Inclusive, a gente até estava já pensando em convidar outras engenharias também, que tem a parte do design, tem a parte da mecânica, então convidar outras engenharias ou outro curso como design, como publicidade e propaganda, algo nesse sentido também para pegar uma área da exata e uma que não é da exata, né, para juntar. A gente já discutiu entre os professores e acha legal isso também, porque, querendo ou não, são áreas bem distintas, e lá fora, no mercado de trabalho, os alunos, né, os acadêmicos, os egressos vão acabar trabalhando com áreas diferentes. Não é que vai se formar em engenharia e vai trabalhar só com engenheiros, né? Essa é a ideia também de estar melhorando essa atividade. Sim. Eu digo isso realmente porque eu faço engenharia mecânica e esse ano não teve competição na semana acadêmica pelo fato do EAD, mas ano passado teve a competição da mecânica, que é a catapulta. A gente com as dimensões máximas para fazer uma catapulta e 2 horas antes do evento eles dão a massa do projétil e tu tem que calcular nesse tempo quanto que tu acha que ele vai ser lançado, quantos metros. Que legal! E tem muita gente da civil que participa, mesmo sendo um evento dos dois, mas é uma competição da mecânica no qual tem essa interdisciplinaridade, como de toda essa disciplina, que tem 2 cursos, às vezes participa. E da civil tem a competição das pontes, que a gente tem que projetar uma ponte, e a gente bota uma carga quanto ela aguenta. Daí às vezes tem mais gente da mecânica do que da civil participando, por incrível que pareça. Por isso que eu acho que é um dos cursos. E legal. Essa competição dos carrinhos dá para diversos cursos, fora da engenharia também, isso aí que eu achei legal. Isso, e a gente também tem aqui na nossa instituição, tem engenharia mecatrônica. A gente estava pensando também em fazer em parceria com a engenharia mecatrônica, que dá para desenvolver, né, coisas além, mais avançadas também, bem legal. É o nosso projeto futuro para estar desenvolvendo. Legal. Gente, muito parabéns. Bom. Muito bom. Obrigada. Parabéns a todos nesse primeiro bloco. Vamos passar agora para o segundo bloco. Otávio, eu queria te pedir, tem uma questãozinha para resolver aqui. Você poderia continuar, por favor, esse segundo bloco e já eu retorno? Claro, fica à vontade. Então tá, obrigada. Por nada, que é isso. Bom, pessoal, então o segundo bloco, nós temos 4 trabalhos também. O primeiro é Interface para a Resolução de Circuitos de Segunda Ordem. Os autores são Arthur Felipe dos Santos Fernandes, Amanda Midori Pantoja. Está sem vírgula aqui o nome, eu não consigo ver onde termina um e começa outro. Amanda Midori Pantoja, acho que é isso, Odati, depois Itamar da Silva Pinto e Jaine Feijão Lemos e Orlando Fonseca Silva. Salvo engano, é isso. E quem vai apresentar é o Arthur Felipe. Tá aí, Arthur? Estou sim. Fala. Tá aí, muito bom. Depois, o outro trabalho é o processo de ensino-aprendizagem, um curso de engenharia mecânica, uma perspectiva discente. Os autores são Ana Marta e Danton, e quem vai apresentar é o Danton, tá certo? Danton, tá aí? Tá certo, tá. estou aqui.
Depois outra, a representação das componentes de uma estrutura de carcaça de turbina eólica por meio de cônicas e quádricas. Os autores são Henrique Leivas Fuentes, Eneilson Campos Fontes, e quem vai apresentar é o Henrique. Henricão, tá aí, meu amigo? Isso. Tá aí. Aqui. E o oitavo trabalho, o quarto desse bloco, é aprendizagem baseada em projetos na disciplina Fundamentos de Engenharia de Produção, da Marcilene Maria Monteiro, Maia, Breno Barros Teles do Carmo, Renata Lopes Jaguaribe Pontes, e quem vai apresentar é Marcilene, tá certo? Tá aí também? Olá, sim, estou. Beleza. Bom, deixa eu verificar, antes de qualquer coisa, se nós temos alguma pergunta no chat. Pelo que eu estou percebendo, não temos perguntas nenhuma no chat. Deixa eu, na caixa de perguntas que aparece lá embaixo. E eu não sei se tem alguma pergunta no chat também aqui. Deixa eu verificar também, antes de qualquer coisa. Cadê meu chat aqui? Só um minuto. Cadê o meu chat? Sumiu. Tá aqui. Não tem pergunta nenhuma. Então, quem vai fazer as perguntas sou eu mesmo aqui, tá? Eu vou começar na ordem aqui, né? A primeira é o trabalho da interface para resolução de circuitos de segunda ordem. Quem vai falar para a gente é o Arthur, né? Então, pelo que eu entendi do trabalho, vocês tinham uma interface que permitia vocês resolverem circuitos e que vocês, com isso, davam as características das malhas. Foi isso, Arthur? E daí, então, o que aconteceu é que vocês conseguiram fazer a aplicação, mas, infelizmente, foram prejudicados aí na avaliação do trabalho, porque a Covid impediu que vocês fizessem os questionários. Isso. É isso, Arthur? Então, você poderia falar um pouquinho aí sobre o trabalho e me dizer, né, como é que é, pelo menos, a percepção dos resultados, já que vocês não conseguiram passar o questionário. Sim. Então, no meu curso, que é Engenharia Elétrica, por volta mais ou menos do quinto semestre, a gente começa a ver os circuitos e a expansão deles. E aí lá nós temos elementos que são capacitores, indutores, que eles começam a alterar uma resposta linear de um circuito para a resposta de segunda ordem, que já é de segunda derivada. Aí elas possuem umas certas variações. Aí a nossa análise é toda no domínio de Laplace e tudo mais. Só que aí, para os alunos, essa parte toda já das derivadas do Laplace já é algo meio abstrato, porque você não consegue ver. E quando você vai simular um circuito, você meio que não vê isso. Então, quando normalmente a gente chega já no sexto semestre e vê circuitos 2, que é a teoria ainda mais aplicada, e aí já fica ainda mais abstrato. E aí os alunos já não conseguem acompanhar. Então, o que a gente estava tentando fazer era pelo menos uma forma para que nós, dado um circuito, nós conseguíssemos fazer com que os alunos, o passo a passo, para que eles entendessem como montava as matrizes para poder ver o prosseguimento daquelas contas. Porque normalmente o que nós temos de solução são, você dá as entradas, você monta pelo menos a equação do elemento que você quer, ou atenção à corrente, e ele te dá logo a resposta. Aí, não, tudo bem, para a prova isso seria perfeito, mas para a vida acadêmica você não me serve, não sei como calcular. Então o objetivo era justamente esse, a gente conseguir elaborar e mostrar todo o passo a passo. Bom, funciona, nós conseguimos desenvolver todos os cálculos, todos os passo a passo, as matrizes batem tudo mais, só que como nós não conseguimos compartilhar com os nossos alunos justamente por conta de que o objetivo era a gente trazer eles para uma sala, a gente fazer uma apresentação, mostrar o tema, mostrar o conteúdo e disponibilizar para eles a ferramenta. Só que essa ferramenta que é o MATLAB, a gente não conseguiria, dependendo deles possuírem. E nós tivemos também outros problemas para disponibilizar ela online, que seria justamente o MATLAB Web, que não foi tão simples de conectar. Acho que o senhor está sem som. Tá bom, entendi. Beleza. Tá ótimo. Ana Marta, quer continuar? Quer fazer alguma pergunta? Eu fiz uma pergunta para o trabalho do Arthur, que foi o primeiro desse bloco que está começando aí. Se não, vou eu. Tá sem som, Ana.
Ai, só um minutinho. Gente, começou a cair o mundo aqui, tá dando uns trovão e chuva e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que podemos passar e talvez depois eu volte nele. Ah, não. Então deixa eu fazer. Deixa eu na sequência aqui. Posso ser? Sim, agora o próximo é nosso, então ficou à vontade. Exatamente, o trabalho não vou fazer pergunta para nós. Tá, mas então eu vou fazer a pergunta para o Danton. Na verdade, o trabalho é o processo de ensino-aprendizagem, um curso de engenharia, uma perspectiva discente. A pergunta é clássica. Qual é a sugestão que vocês dariam aos professores de mudança nesse curso a partir dos... né, ou mudança na forma como eles conduzem os cursos, o que o trabalho trouxe como resultado que pode permitir fazer uma solicitação de mudança aos professores? Bom, na verdade, assim, para poder falar da mudança dos professores, é importante entender que essa pesquisa foi feita depois de já haver uma perspectiva docente. E nessa perspectiva docente, realizada por Pacheco e pela Ana Marta, a gente viu que muitos professores tinham a vontade de mudar, mas eles não sabiam por onde começar. E sabendo que, tipo, esses novos processos de aprendizagem, o aluno é muito valorizado, né, incluir o aluno de certa forma muito valorizado, a gente também quis ouvir os alunos para poder entender se o aluno é valorizado, então o que o aluno quer. Bom, no desenvolvimento das pesquisas, a gente perguntou aos alunos o que eles gostariam que fosse melhor e conforme está no trabalho, né, muitos deles apontaram que a qualidade da aula ministrada, ou seja, a forma como o professor dava aula, era o que mais impactava. E pela literatura, a gente também a gente viu, né, que as metodologias ativas são uma forma de mudança, então a gente quis saber, a gente deu a definição ao aluno do que era uma metodologia ativa, e a gente quis saber se ele estava disposto a participar mais do processo de ensino-aprendizagem dele mesmo. E, surpreendentemente, só 10% dos respondentes foram totalmente contrários a essa introdução de metodologias ativas. Só que, muitas vezes, conforme está na perspectiva docente, o professor fala que há muita recusa, ou, enfim, acha que o aluno não vai contribuir para esse processo. E, na verdade, o resultado da pesquisa acabou sendo outro. Então, as metodologias ativas, né, incluir mais o estudante na sala de aula, acabou sendo uma resposta. E aí existem vários projetos. Entendi. Então, quer dizer, na verdade, assim, o próprio aluno percebe que a grande maioria entende que ele pode ser um participante e ele gostaria de estar participando de uma forma mais ativamente nesse processo de ensino-aprendizagem, é isso. E não teve nenhuma solicitação de mudança em relação à forma como o professor realiza o trabalho. Quando o aluno, a gente tem uma pergunta que o aluno avalia diversas formas que o professor dava aula, seja pela aula expositiva, seja por projeto, e as metodologias tradicionais, né, a prova, a aula expositiva, elas foram muito marcadas como importantes. Mas as que receberam maior nota de eficácia envolviam muito mais o aluno no estudo de casos, na resolução de problemas. Então, a adaptação para trazer mais o aluno a resolver problemas, a trazer casos reais e mais práticos até em sala de aula, seria um dos caminhos, né? Tá, entendi. Eu até quero fazer um comentário rapidinho, assim, porque, por causa do tempo, né? Mas o que é interessante é porque, às vezes, nós, professores, falamos assim, os alunos, né, não querem. E os alunos, o professor, então fica essa coisa, né? Só que o que a gente reparou é que, às vezes, a gente está ouvindo, por exemplo, quem reclama, às vezes é uma minoria, mas eles reclamam. E quem gosta, ela não fala, eu gostaria, eu queria. Então, e às vezes a gente está dando muita atenção a essa minoria que tem uma má relação, não acredita muito, ou não conhece muito, que é aquela coisa, como no trabalho anterior a Carolina até falou, né? Inicialmente os alunos não queriam, porque vai dar trabalho, né? Então, professor, dá sua aula aí mesmo, porque ele sabe que vai dar mais trabalho para ele, né? Mas depois que ele faz e se envolve, então acho que por isso a nota, né, assim, é muito importante ter nota dessas atividades, eu descobri isso na prática, acaba estimulando e depois o aluno começa a gostar, né? E a forma de aplicar também eu acho que é muito importante. Assim. Tá, então quer dizer, essa marca de que eles querem mais estratégias ativas, gostam, na verdade, é uma solicitação também ao corpo docente para fazer esse tipo de coisa. Tá legal, joia. Bom, o terceiro trabalho desse bloco é justamente sobre representação dos componentes de uma estrutura de carcaça eólica por meio de cônicas e quádricas.
quer você fazer uma pergunta para esse, Ana? Sim, vamos aproveitar. Quem é o aluno é o Henrique. Tá, então vamos lá, Henrique. Eu achei bem interessante essa coisa, bem prática, né, a ideia, mas eu gostaria de conferir se eu entendi bem. Então, a ideia é aplicar na disciplina de geometria analítica, aí a turbina eólica seria, na verdade, ali a motivação para o trabalho, é isso? Assim, é que ano passado eu fui monitor de geometria analítica e álgebra linear, e eu vi que os alunos tinham muita dificuldade em visualizar o que estava acontecendo, visualizar as superfícies. A equação, eles perdiam nas equações e nos cálculos por conta disso. Daí, primeiramente, eu vi que eles tinham que visualizar o que eles estavam fazendo. E, por meio disso, eu usei o software de álgebra, que é o que os professores costumam usar dentro dessa disciplina. Então, sempre que na monitoria eu tinha que levar um notebook para mostrar como funcionava. Botava as equações lá, compilava e mostrava. Mas eu pensei, pô, eu acho que posso estimular mais se eu mostrar alguma aplicação. E eu ainda não cheguei a... Eu ainda penso em levar isso para a acolhida dos calouros, para mostrar para eles, mas ainda não foi possível por conta da pandemia. Até porque é um projeto que eu desenvolvendo desde o ano passado na monitoria. Mas a intenção da turbina eólica é que é algo bem chamativo, assim. A maioria das pessoas que fazem engenharia mecânica quer trabalhar numa VEG da vida, alguma empresa assim, que tenha relação, produção desse tipo de energia renovável. Eu pensei em pegar fazer um projeto que estimule eles aprenderem em cima da percepção espacial, sabe? Desenvolver essa habilidade que os alunos não têm muito quando vêm do ensino médio. Então, eu acredito que isso aí ajude muito a aumentar a nota dos ingressantes, pode-se dizer. Porque... Sim, mas a princípio não tá inserido numa disciplina. Você, como monitor, teve a ideia, é isso? Eu fiz ao longo da monitoria. Até o final do ano eu estava terminando, porque deu muito trabalho de fazer essa turbina eólica no software de álgebra. Seria muito mais fácil fazer no CAD, mas a disciplina, esse software é um software pedagógico, assim, feito para aprender a geometria analítica. Eu pensei, eu vou fazer com ele para mostrar para o pessoal que é possível fazer um dispositivo em cima das superfícies que tem na disciplina. Se eu fizesse em outro software, provavelmente não é exatamente as superfícies que tem na disciplina. E meu objetivo era relacionar a disciplina com esse projeto prático, que ajuda muito na visualização. Até porque, na minha opinião, é mais fácil mostrar primeiro a turbina, o projeto em si, e mostrar, a partir desse dispositivo, eu posso tirar essa superfície e essa outra, que nós vemos na disciplina de geometria analítica. Porque de onde a gente começa com a teoria, o pessoal já começa bem perdido, sabe? E meio desentusiasmado, alguns. De onde a gente começa com algo que eles que já chamou a atenção deles, o processo de ensino fica muito mais... Não muito mais fácil, mas pelo lado do aluno é um processo mais simples, pode-se dizer. Começar pelo visual e depois ir para o teórico. Legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quer dizer, na verdade, o projeto foi desenvolvido por você, é isso? Você é que... E pelo professor Enilson. Oi? Foi desenvolvido por mim e pelo professor Enilson. Não, tudo bem, mas assim, os desenhos que foram feitos no GeoGebra foi você que fez, é isso. E o professor também, tá? A minha pergunta é em que medida isso, por exemplo, poderia ser aplicado em sala de aula para que os próprios alunos fizessem? Porque o que eu, salvo engano meu, você tem um grande projeto desse tipo, onde você tem uma variedade muito grande de curvas que eventualmente são aplicadas em cada uma das peças desse projeto. Tá? Não sei se eu estou indo ao encontro do que você fez. E o que eu estou querendo dizer é assim, eu poderia pegar um projeto grande desse, dividir por uma turma de alunos e falar assim, ó, cada um vai desenvolver uma parte desse projeto, fazendo a construção? Com certeza. Nesse último ano, os professores começaram a utilização do software, proporam trabalhos. Um dos primeiros foi fazer um cubo, por exemplo. Fazer primeiramente os vértices do cubo, nas posições que os professores denominam, depois colocar os planos de cada lado, cada face do cubo. Um projeto desses, de uma turbina eólica em si, daria muito trabalho para fazer ele todo, mas se desse
tipo, a torre para um grupo de alunos, Isso. a gôndola para outro grupo, acho que foi a ideia que o senhor sugeriu. Eu acho que daria perfeitamente, ainda mais se mostrasse o objetivo primeiro, vocês têm que fazer uma turbina eólica, e depois juntasse tudo e mostrasse o projeto final que a turma fez em conjunto. Tá. Eu acho que é um processo de aprendizagem muito... que ajudaria muito a turma, assim. Certo. Agregaria muito. O que eu entendo é isso, né? Na verdade, mostrar para o aluno que quando ele faz um projeto desse, cada perfil lá da peça, eventualmente segue uma função matemática aí, né? Então permitir que ele faça a criação disso, né? Acho que seria legal nesse sentido, né? Algo que eu quis destacar bastante no trabalho é a funcionalidade que essa superfície dá ao dispositivo. Um exemplo, o cubo rotor, que é um parabóide circular. O cubo rotor tem a superfície de um parabóide circular porque ele tem que ter a capacidade de redirecionar a turbina de acordo com a mudança de direção do vento. Então, não é uma superfície aleatória, ela tem um propósito de estar ali. Então, acho que interligar a função interligar a superfície com a função que ela tem no dispositivo e a instigar mais o aluno a desenvolver. Tá, entendi. Legal. Muito bom, Henrique. Interessante. A Ana Marta, acho que saiu novamente, aí daqui a pouquinho ela volta aí. Alguém quer fazer alguma pergunta mais para o Henrique? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui para ver o que tem. Bom, então, deixa eu continuar aí. Olha, eu queria falar agora com o pessoal lá do Aprendizagem Baseada em Projetos na disciplina de Fundamentos de Engenharia de Produção. É a Marcilene que está aí. Está aí, Marcilene? Quem é? Olá, boa tarde. Estou aqui, sim. Então, tá bom. Pelo que eu entendi, no trabalho de vocês fizeram a criação de um website, né? Exatamente. E a minha pergunta, né? Vocês fizeram isso dentro do curso de Engenharia de Produção, né? E exatamente. A minha pergunta para você é a seguinte, né? Bom, primeiro, quais foram as competências que vocês identificam que foram desenvolvidas nesses alunos? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Vou deixar essa e daqui a pouco eu faço a segunda. Eu vou falar um pouco sobre como foi feito, né? Primeiro, o professor tinha identificado que não estava tão interessante, assim, os alunos não estavam tão interessados na disciplina. E após pesquisas, ele resolveu aplicar essa metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Aí a ideia foi justamente criar um website, os alunos criarem um website sobre engenharia de produção, certo? E, para tanto, eles seriam responsáveis por pesquisar sobre cada área, por ir atrás de profissionais, casos práticos sobre cada sub-área, né, que está dividida, e apresentar esse site para uma banca de especialistas. E assim foi feito. Após, né, terminar todo a aplicação, a gente fez o trabalho de realizar essa pesquisa, verificar qual foi a percepção destes em relação ao que foi aprendido, qual foi a diferença, né? E aí a gente percebeu, através tanto da escala Likert, e mais tarde a gente fez também uma série de entrevistas, a gente percebeu que principalmente o que foi desenvolvido foi em relação ao trabalho em grupo, certo? Essa parte de se relacionar, né, com outras pessoas, porque o perfil desses discentes, primeiro, eles, não sei se vocês conhecem, aqui na UFERJ é assim, primeiro passa pelo primeiro ciclo, que é o Ciência e Tecnologia, que é a base para qualquer engenharia, a partir dos cálculos, físicas, depois o segundo ciclo, que no caso seria a parte de engenharia de produção. Nesse segundo ciclo, que é a partir do sexto semestre, uma das primeiras disciplinas é essa, de Fundamentos de Engenharia de Produção, que vai explicar, né, a área, explicar as sub-áreas, explicar o perfil desse profissional. Então, geralmente, esses alunos não têm um perfil tão... não sabem muito bem trabalhar em grupo, porque geralmente são pessoas que
focam muito em disciplinas exatas, e é aquilo, né? Cálculo, não tem tanta facilidade de trabalhar em grupo. Então, a gente percebeu uma das competências que tanto a literatura disserta, como foi percebido, foi principalmente a parte do trabalho em grupo, e a autonomia de ir atrás, porque foram eles que foram fazer as entrevistas, foram conhecer profissionais da área, então foi percebido nos questionários uma ótima avaliação também, a parte de autonomia, e também uma das etapas que a gente avaliou também no questionário foi a avaliação em relação ao ambiente, que foi descrito como também um ambiente muito desenvolvedor de criatividade, porque eles ficaram à vontade para desenvolver o site em relação, principalmente, design, aprender a fazer na web, né, já que não aprenderia apenas a parte da engenharia, mas também ter aplicação em aprender ferramentas de criação de site. Então, o que a gente percebeu foi mais essas habilidades. Agora, também a gente percebeu nos questionários o que foi percebido, mas foi em relação ao tempo, porque geralmente esse curso é à noite, geralmente as pessoas trabalham de dia, ou então colocam muitas disciplinas, e às vezes o tempo para fazer o projeto, às vezes tende a mais tempo do que se fosse teórico. Então, foi uma das, vamos dizer, dificuldades que a gente percebeu. Mesmo assim, na parte das entrevistas, que não foi colocado ainda no artigo, mas na parte das entrevistas, a maioria disse que não, que apesar de exigir mais tempo, dá para conciliar, é só questão de organização. Então, no ponto de vista que a gente verificou, né, dos resultados da pesquisa, foi extremamente positivo. Não sei se eu respondi bem. Não, foi ótimo. Gostei, sim. Respondeu sim. Tá? Nós temos uma perguntinha aqui no chat pro Henrique. Isso. Henrique, o Evandro diz o seguinte, que nas aulas síncronas dele de desenho técnico, ele adota o GeoGebra para representar perspectiva isométrica e projeções ortográficas na primeira fase dos cursos de engenharia da mobilidade. Você sabe que disciplinas adotam esta ferramenta para abordar conteúdos diversos? Tô. Bem, eu estou no terceiro ano e, pelo que eu vi, os professores adotam mais no primeiro ano. No segundo, em diante, é difícil tu usar essa ferramenta. Mas no primeiro ano, eu usei no semestre todo em geometria analítica, desde botar uma reta no GeoGebra até as superfícies quádricas, mais para o final do semestre. E, além da geometria analítica, nós utilizamos também expressão gráfica. Não é desenho técnico. No meu curso, desenho técnico seria expressão 2 no segundo ano. Mas no primeiro ano, nós focamos na geometria mongiana. Daí, o professor nos incentivava bastante a usar o GeoGebra. A fazer uma reta interseccionando o primeiro e o segundo diedro, os planos do primeiro e do segundo diedro, um exemplo. E nos incentivava fazendo trabalhos de 2, 3 pontos. E, além da geometria analítica e da expressão 1, a gente também usou em cálculo, quando a gente estava aprendendo as integrais. Eu lembro que no trabalho a gente teve que resolver as integrais, calcular a área dela e mostrar isso no programa. Então foram essas 3 disciplinas que eu utilizei o software. Eu, particularmente, nunca tinha visto antes de entrar no curso esse software, mas consegui aprender bastante no decorrer do primeiro mais no primeiro semestre, porque eram 3 disciplinas induzindo o aluno a utilizar. Mas, pelo que eu percebi, conversando com meus veteranos, os professores adotaram essa ferramenta não faz muito tempo, assim, de colocar em aula mesmo para o aluno praticar. E vem sendo algo muito positivo para os discentes em si. Legal, obrigada, Henrique. Otávio, você tem mais alguma questão? Não temos nenhuma no chat aqui. Não, nesse momento não temos. Olha, pelo horário são 15 horas.
talvez poderíamos ir para o terceiro bloco. O que você acha? Parece que a Vitória... A gente tem 5 minutinhos, né? Porque que o meu está marcando 15 aqui. É que é 15h05. A Vitória. Dá tempo. Podemos fazer, Vitória. Tá certo, obrigada. Boa tarde. É sobre o trabalho do Arthur. Eu queria apenas fazer uma sugestão e fazer um comentário geral, né? Sobre o uso, eles usaram o MATLAB e comentaram, né, que teve essa dificuldade de poder usar com os alunos online, né, por conta da licença, etc. Eu tenho esse problema também, né, na aula, por conta que eu gosto muito do MATLAB, mas às vezes eu, assim, em algumas disciplinas estou tentando mudar para o Scilab, então só passar essa sugestão. Talvez seja útil, né, para fazer, sei lá, um upgrade aí nesse trabalho de vocês, que eu achei bem legal, para poder ser acessível a todo mundo, né, com mais facilidade. E outra coisa, eu queria fazer uma pergunta, assim, em geral, não só para você, mas justamente pelo fato de você ter desenvolvido uma ferramenta, eu estava vendo, às vezes, nas conversas com os alunos, que às vezes parecesse que o aluno prefere o uso de ferramenta, mesmo não entendendo como que funciona o procedimento por trás. Então, eu acho assim um certo risco com isso. Justamente você comentou, né? Para o momento da prova, para mostrar o resultado, ia ser ótimo. Mas o que interessa é que o aluno saiba como fazer. Então, eu queria fazer esse questionamento, né? Qual que você pensa que é a percepção geral dos alunos quanto à ferramenta, né? Porque, obviamente, já que a tecnologia permite, vamos utilizar, vamos aproveitar, mas eu considero, né, pessoalmente, que ainda é importante a gente saber como se faz. Então, gostaria de saber essa percepção aí, se você conseguir transmitir, a percepção dos alunos. Bom, primeiramente queria agradecer a sugestão de utilizar o Scilab. Eu não tenho certeza se o Scilab possui um suporte para interface gráfica, mas depois eu vou estar dando uma olhada. E quanto à questão dos alunos, então, quando a gente estava bolando a ferramenta, o intuito era justamente porque nós sabíamos como fazer, mas no decorrer eram muitas contas, eram matrizes de uma certa ordem, 4x4 já dá um trabalho considerável, e cada um fazia chegava num resultado e era um resultado diferente um do outro. E ninguém sabia. Aí nós sabíamos qual era a resposta, mas ninguém sabia em qual momento errou, em qual parte estava errado, onde estava errado. Então, o principal objetivo era justamente auxiliar o aluno, fazer o aluno entender que ele precisa saber, sim, o procedimento, o que deve ser feito, mas também auxiliar ele a ver onde ele estava errando. Por exemplo, um erro comum. Por exemplo, tem um momento lá que você precisa dividir todos os elementos, inverter um certo elemento, trocar de uma coluna para outra. E, bom, na maior parte do tempo isso não vai parecer um problema, mas simplesmente se o aluno se esquecer, ele não vai ver aquilo. Chega no final da resposta, ele vai olhar assim, mas como? Se eu seguir tudo, deu diferente. Aí o nosso principal objetivo era justamente combater, para auxiliar os alunos, porque eles saberiam fazer, eles saberiam tudo, mas eles poderiam errar em alguma operação da matriz. Legal. Finalizamos o tempo aqui. Arthur, eu coloquei aqui, né, que obrigada aí pela sua resposta, né? Eu acho que o Scilab não tem mesmo interface, mas teve um aluno meu que desenvolveu um código em Scilab e ele fez a interface no Visual Basic, né? Não sei, é uma opção, assim, que a gente conseguiu utilizar. Eu gostei muito da observação, Vitória, que eu também tinha a mesma dúvida. Mas vamos lá, vamos para o terceiro bloco, então. E aí vou falar trabalho por trabalho, que eu acho que fica mais fácil, né? Então, a gente vai começar, são os 4 últimos trabalhos, né? O primeiro desse bloco é o uso da tecnologia com applets desenvolvidos no GeoGebra para auxílio às aulas de cálculo vetorial e geometria analítica no Centro Universitário FEI. De autoria do Renan e da Silmara, creio que é o Renan, né, que vai responder as perguntas. Otávio, você tem alguma pergunta para esse trabalho? Só um minuto. Oi, Renan, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom, Renan? Tá, então a minha pergunta é o seguinte: qual que é a conclusão com o uso da tecnologia, né? Você apresentou
do uso da tecnologia mesmo, da importância do uso da tecnologia aí, que foi desenvolvida e aplicada com os alunos. Se você quiser também falar rapidamente sobre o trabalho, já complementa para daí então. Tá, legal. O meu trabalho foi bem parecido com o do Henrique, né? A gente trabalhou em geometria analítica, fizemos alguns applets que cobrisse todo o conteúdo dessa disciplina no GeoGebra. Applets são pequenos aplicativos desenvolvidos em outro software maior, né? No caso, o GeoGebra. A percepção, a gente tentou passar, fizemos atividades, né, com os alunos, passamos tanto as questões teóricas que eles tinham que desenvolver referente aos assuntos, né, que estavam sendo passados, e utilizar o applet para isso. Como a gente também fez, pediu feedback, né. A percepção foi mais por conta do feedback. A Andressa mesmo tinha comentado, né, que o feedback era importante e que deu a percepção do trabalho dela. Foi a mesma coisa com a gente. A tecnologia, quando a gente emprega na educação, ela promove esse interesse do aluno. Então, o aluno ele não está só lá só para estudar, ela dá uma autonomia para ele. Então, ele começa a pesquisar mais coisas, ele começa a entender, ele começa a ver coisas que ele não conseguia ver. Por exemplo, a gente tentou transformar conteúdos algébricos de maneira visual, que eu acho que é uma das dificuldades muito grandes que o aluno tem. Então, o professor ele não consegue representar uma reta na lousa de maneira dinâmica. Então, se ele alterar um parâmetro, ele teria que redesenhar a reta na lousa. E é muito dificultoso para o professor. Então, o que a gente faz é utilizar esses applets, e os alunos eles mostraram uma percepção muito boa. Eles gostaram bastante, falaram que ajudou a entender os conteúdos e ajudou a visualizar espacialmente todas aquelas equações que eles viam que eram abstratas até então. Isso aí foi aplicado para alunos de quê? De cálculo 1, alunos de primeiro ano, do primeiro período, primeiro e segundo período? Isso que acontece. No Centro Universitário FEI, a gente tem essa disciplina ministrada no primeiro semestre, né? Geometria analítica. O nome por extenso, né? Mais detalhado, é geometria analítica e cálculo vetorial. É aplicado somente para o pessoal de GA, né? Então, e alunos do primeiro ciclo. Tá, entendi. E aqui, bom, tá bom. Em algum momento você coloca, né, que de certa forma isso representa uma maior adequação do aluno quando ele for para o mercado, né? E é justamente, e a minha pergunta foi no sentido de perceber assim, essa adequação, porque assim, vocês apresentam conclusões gerais sobre o trabalho, mas a minha questão era justamente assim, o que ele está aprendendo de tecnologia quando ele está fazendo essa aplicação, né? E de que modo isso interfere, por exemplo, na visão que esse aluno tem do mercado de trabalho, né? Por isso que eu pergunto assim, qual que é a conclusão com relação ao uso da tecnologia? O que ele aprendeu efetivamente? O que ele ganhou com o uso desse applet, né? Certo, entendi. Em questões de... Como que eu posso falar isso em português? Skills, né? Habilidades de manipular, assim... De fato, não há muito, porque o applet ele foi feito para ser bem simples. Então, assim, a pessoa ela coloca os resultados que ela quer alterar e ela vê. Essa percepção da tecnologia, ela foi com base, que eu coloquei na minha conclusão, ela foi com base num questionário que eu abri ao público, que era justamente para saber se, de fato, a tecnologia, independente dela qual seja, ela seria útil na vida profissional da pessoa. Porque o que acontece? Hoje a gente tem o ensino na graduação, a gente tem na graduação toda a parte de conteúdo teórico, e às vezes a gente deixa de lado um pouco a tecnologia, a gente acaba vendo no final, parte de simulação, etc., mas a gente deixa para um semestre, pouca carga horária. E o que acontece diferente, né, quando a gente vai no mercado, a gente se depara com um monte de tecnologia. Então, a gente está falando de ERP, a gente está falando dos próprios softwares de simulação, né? Então, a carga horária acaba não sendo suprida, né, na graduação.
Então, essa percepção da tecnologia, você introduzir o aluno na tecnologia, por mais básica ela seja, ele começa a ter o entendimento que o mercado precisa disso. Ele não está só lá para depois se formar, aprendendo teoria, e depois ele vai para uma prancheta, vai trabalhar a vida inteira dele numa prancheta, ou vai trabalhar a vida inteira dele fazendo cálculo em folha A4. Não é assim que funciona. Ele tem que ter o conhecimento básico, mas a tecnologia é uma aliada dele, é isso que a gente quis mostrar. Então, é essa percepção. O Otávio está mutado. Tá ótimo. Legal. Obrigado, Renan. Renan, eu achei só assim, poucas pessoas preencheram o formulário. Você deixou livre, né? Assim, quantas pessoas mais ou menos participaram, assim? Tá, eu não tenho o número aqui exato, mas eu acho que foram 97 ou 99 pessoas. Porque poucas pessoas responderam esse questionário, né? Vale a pena fazer uma campanha assim no questionário. Sim, então, é que assim, na verdade, o que acontece foi que esse questionário, eu fiz ele justamente com o intuito de ajudar, assim, no projeto para a Cobend, porque ele não foi feito na pesquisa. Ah, entendi. Na pesquisa, a gente fez o questionário para os alunos, e a gente queria saber como que estava sendo para o mercado. Então, a gente acabou não abrangendo os alunos, mas sim o restante, né? Tá, não, então tá, ok. Obrigada. Vamos para o próximo trabalho, então, que é uso de CAI como ferramenta de ensino, aprendizagem na disciplina de mecanismos. Acho que é a Luciana, né, que está por aí, Luciana, para responder as perguntas. Luciana, não me lembro de ver esse nome. Parece que não está presente. Eu acho que não. Não estou vendo também aqui. Então vamos passar. Mas tem algum outro aí? José Antônio, Daniel e Lusitano. Isso. Pessoal lusitano, Parece que não tem ninguém. Não. Tá. Então vamos para o próximo, que é o terceiro trabalho, que é objeto de aprendizagem para o suporte ao aprendizado da determinação de parâmetros de transformadores monofásicos. Agora é a Vitória, né, que está por aí, né, Vitória? Isso, sou eu. Estou aqui. Vou abrir a câmera aqui. Oi, Vitória. Então, eu achei bem interessante. Tudo bem, você? Eu achei bem interessante o trabalho, só que eu observei, me parece que vocês tiveram mais resultados para colocar na apresentação, né? E parece que no trabalho escrito não tinha todos os resultados ainda, é isso? Que você apresenta bem uma avaliação, assim, na apresentação, né? Vitória. Acho que travou. Ela ligou a câmera e talvez travou. Vamos ver se ela sai e volta. Deixa eu parar o vídeo dela, ver se ela consegue voltar. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. O próximo é desenvolvimento de aplicativo com realidade aumentada para o ensino de desenho técnico, elementos de máquinas e projetos mecânicos. A Beatriz está aí já, desde o início. Tudo bem, Beatriz? Boa tarde, gente. Boa tarde. Seu áudio está bem baixinho. Não sei se... Deixa eu ver aqui melhor. Otávio, você quer fazer uma pergunta para a Beatriz? Bom, eu posso fazer. Boa tarde, Beatriz. Melhorou. Melhorou, sim. Bom, primeira coisa é o seguinte, eu vi o trabalho, tem aquela introdução que você fala da diferença entre realidade virtual e realidade aumentada, e então vocês fazem uso de um aplicativo de realidade aumentada. Tá? A primeira pergunta foi assim, os alunos que desenvolveram o aplicativo, tá certo? E também é o seguinte, eu queria saber assim, qual foi o resultado alcançado em termos de aprendizagem dos estudantes? Porque tem tanto, eventualmente, o fato de a aprendizagem relacionada à construção do aplicativo
e, eventualmente, de alguma outra competência que eles ganharam aí com a construção desse aplicativo. Então, gostaria que você me dissesse isso. Primeiro, quem desenvolveu e quais as competências que eles ganharam aí com o desenvolvimento desse trabalho. Certo. Bom, minha conexão caiu. Sim, Desculpem, eu acho que é melhor deixar... Fui eu que sou aluna da... Opa, desculpa. Foi mal, é que eu caí, achei que ainda Pode era para falar. mim. Pode ir, aí eu faço depois, né? No caso, eu sou Victoria, desculpem, foi mal. É que eu caí, minha conexão. Tudo bem, imagina. Então, o aplicativo foi desenvolvido por mim, que eu sou a Beatriz, sou graduanda da Universidade Federal do ABC, e pela Pamila, que ela é aluna do Centro Universitário FEI. Então, foi desenvolvido pelas alunas, no caso, foi uma IC pela Pamila que ela fez na FEI e uma IC que eu fiz na FEDC, e nós juntamos as forças, digamos assim, para escrever o artigo para o Codenge. Agora, o que aprendemos com isso foi, de fato, o desenvolvimento do aplicativo, e os alunos que tiveram contato com ele, que foi apresentado já em outro congresso e umas apresentações na universidade, eles sentiram, nossa, que pena que quando eu fiz essa disciplina eu não tinha esse aplicativo para me ajudar, porque assim como no bloco anterior, né, que comentaram que os alunos têm muita dificuldade em visualização, então quando você tem algum dispositivo que te ajuda nisso, então você consegue ter um desempenho melhor, né? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Respondeu sim. Ana? Oi, só um minutinho. Uhum. Bom, vocês, eu acabei perdendo um pedacinho da pergunta aí com o Otávio, mas vocês pretendem aplicar a disciplinas, vocês já sabem como vocês vão implementar, porque pelo que eu vi foi um trabalho, né, de IC, e aí vocês pretendem implementar e já sabem como vão fazer isso? Uhum. Eu não sei se a pergunta do Otávio contemplou isso também. A gente... desculpa. Ah, tá. Na FEI, ele foi testado com uma disciplina lá de elementos mecânicos. E na FABC, nós implementamos em um livro que já é utilizado em sala de aula, de desenho técnico. E o bacana é que o nosso aplicativo não tem necessidade de você reeditar o livro para que ele seja adequado à aplicação. Então, escaneando as imagens, colocando dentro do nosso aplicativo, ele já identifica e você consegue utilizar o livro, sem precisar mudar para gráfica de novo. Legal. E uma outra coisa que fizemos foi uma pesquisa com os alunos, né? O que eles gostariam de ter. Então, uma delas pediram para ter vídeos tutoriais, inclusive conseguimos implementar, explicando como que funcionam as vistas, também objetos não totalmente opacos, que assim você consegue ver qual face sobrepõe qual face. Então, a gente levou em consideração o que os alunos deram em um feedback bem inicial do que eles esperavam, e já, sim, conseguimos implementar nas duas universidades. Ah, ok. É porque, na verdade, sim, minha pergunta, né, eu vi que vocês fizeram... Acho que está anotado. Ah, tá. Que eu acho que está com delay. A gente viu, na verdade, que o objetivo né, aplicar nas disciplinas. Eu queria saber se já tinha sido aplicado. Então, já foi, né? Legal, assim. Aí vocês já tem até um feedback, assim. Não, legal. Isso, foi aplicado bem brevemente. A nossa ideia era fazer, de fato, uma aplicação melhor, mas por causa da Covid não deu muito certo. Assim, até poderíamos testar remotamente, assim, né? Falando, gente, testem aí e preenchem esse formulário. Só que não é muito bem o que a gente queria. A gente espera que seja numa sala de aula, ver mesmo a interação do usuário com o aplicativo, se ele demonstra alguma dificuldade, sabe? Algo mais físico mesmo. Então, a gente preferiu deixar isso um pouco parado, né? Para quando as atividades retornarem, ter esse resultado mais concreto. Entendi. Não, perfeito. Muito bom. Otávio, você tem mais alguma questão ou podemos voltar no da Vitória? Podemos. Então, Vitória, vamos voltar aqui no seu trabalho. Acho que você tinha chegado a fazer a pergunta, né, Otávio? E ela estava na resposta, né? Não sei, acho que chegou o trabalho
do objeto de aprendizagem. Não cheguei a ouvir, desculpem. E eu vou deixar mesmo a câmera. Não, fui eu que fiz a pergunta. Isso. Vitória, eu que tinha feito a pergunta, né? Que eu percebi que na apresentação de vocês tem mais resultados, né? Do que no artigo, talvez vocês tenham conquistado depois. E aí, eu queria saber, assim, se vocês pretendem avaliar também a aprendizagem mesmo, se vocês têm um meio, assim, para avaliar a aprendizagem do aluno mesmo e como que você acha que isso poderia ser feito. Certo. Sim, a gente organizou um pouquinho melhor os nossos resultados lá para a apresentação. Então, só contextualizando, né, nós aplicamos o objeto de aprendizagem em sala de aula online mesmo, né, porque por conta da pandemia estava todo mundo já sem ir presencialmente à faculdade, mas de uma certa forma facilitou também, por conta de, se tivesse sido presencial, a gente teria precisado de ir para o laboratório de computação, por exemplo, né, para os alunos testarem o objeto de aprendizagem. Esse semestre eu apliquei novamente, não consegui de todas as formas também contribuir, complementar, quer dizer, os resultados, mas sim, nesse semestre o questionário incluiu algumas questões específicas relacionadas com conhecimento mesmo, porque aquele que eu apresentei, ele só ficou evaluando a parte da percepção do aluno quanto ao próprio conhecimento dele e também a questão da usabilidade, né, que foi o foco desse questionário inicial. E obviamente também pedimos a sugestão, né, que concordando com que acho que era a Andressa, né, lá no início dos blocos que ela falou, o questionário ajuda muito para poder avaliar como que os alunos estão recebendo esse objeto de aprendizagem. Então, nesse último semestre que eu consegui, a turma é muito pequena. Então, eu não consigo, por enquanto, né, definir se de fato estou atingindo, sim, né, esse objetivo de que os alunos consigam mesmo entender melhor essa importância da diferença que existe entre os diversos circuitos equivalentes do transformador para eles conseguirem realizar esse procedimento de determinação. Mas está, sim, dentro do planejado, né, próximo semestre, ministrar, ou se eu ministrar novamente a disciplina, com certeza ainda assim usar e melhorar esse questionário. Que nem eu falei, não posso dizer sim, de fato está ajudando, né? Porque pelas poucas respostas, a maioria de fato está respondendo corretamente, mas serão perguntas bem simples. Então, também não dá para avaliar ao 100%. Sim, tirar uma conclusão muito objetiva, em outras palavras. Sim. Otávio, você tem alguma pergunta? Depois eu queria fazer uma consideraçãozinha sobre isso, mas se você tiver alguma pergunta mais direta. Não, pode continuar, porque a minha estava justamente nessa questão da avaliação, que ela já acabou respondendo para mim, a Vitória acabou respondendo aí. Pode continuar. Então, e na verdade eu quero tocar justamente com todos que estão aqui, né, desses trabalhos, com relação a essa coisa da avaliação, porque é mais difícil, em alguns casos, avaliar essas metodologias. Então, a gente, às vezes, aplica questionário, que é uma percepção do aluno. Mas, assim, percepção, se ele gostou, se ele acha que ele aprendeu e tal, né? Então, assim, eu costumo fazer um questionário antes e um depois. E percebo que, às vezes, a gente fica muito, assim, do que ele acha, né? Que ele melhorou. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu fiz em alguns semestres e até pretendo fazer de novo, porque eu e o Danton também estamos escrevendo um artigo sobre isso, assim, sobre as alterações que eu fiz na disciplina que eu ministro atualmente. E que eu mudei, assim, né, aí teve 6 semestres que a gente não utilizou metodologias ativas, mais 6 semestres que a gente utilizou. Então, quando eu passei a utilizar metodologias ativas, eu comecei a fazer o seguinte, um questionário inicial e um final. E aí eu faço uma pergunta nesse questionário, no início do semestre, tipo assim, que eles não vão conseguir responder, que é algo da disciplina que eles, a menos que ele tenha um conhecimento extra, né, sobre aquilo, ele não vai conseguir responder. E aí, no final, eu faço essa pergunta de novo. Primeiro, eu pergunto se ele acha que ele aprendeu aquilo e depois eu faço. E aí é interessante porque, às vezes, ele fala assim, eu aprendi, e responde errado. Então, ele acha que ele aprendeu, mas ele não aprendeu. Então, eu fico nessa, assim, né? Porque, às vezes, é mais divertido mesmo fazer um jogo, tal, e tudo mais. Não que eu tô duvidando de que funcione, eu acho que é mais estimulante, mais divertido e tudo mais. Mas a gente tem uma dificuldade, assim, de mensurar, assim, né, a eficácia mesmo daquela metodologia, assim, para o aprendizado. Eu não duvido dela, né, mas, ao mesmo tempo, a gente provar, né. E aí, eu comecei a fazer essas perguntas. A maioria realmente consegue responder. Então, eu falo assim, você acha que você aprendeu? Acho, né.
E aí vai lá e responde certinho. E a gente fala assim, acho que vai lá e responde tudo errado, assim. Ele sai mais confiante, pelo menos. Isso é uma certeza que a gente tem, né? Mas, mas nem sempre que ele tá sabendo. Então, assim, queria ouvir, assim, né, de mais pessoas, assim, como que vocês pensam em fazer isso. E, às vezes, eu sinto também uma certa deficiência, assim, nos trabalhos, de a gente ver essas avaliações mais completas, assim, né? Eu olho e eu já quero, assim... Então, a gente fala isso, melhorou, percebi que os alunos ficaram mais motivados, sabe? Mas, assim, a gente que é engenheiro, né? Me corrija se eu estou enganada, a gente quer ver dados, né? A gente quer comprovar, né? A gente quer provar. Então, eu fico, assim, quando eu pego, às vezes, né, artigos nessa área, assim, eu fico querendo isso, provas de que funciona. E aí eu queria saber o que vocês acham disso. Ninguém quer falar. Quando falou de avaliação, o bicho pega. Eu só comentar que sim, de fato é uma coisa bem complexa e eu gostei muito da sua ideia, porque eu estou também nessa de tentar verificar que de fato nesses objetos de aprendizagem ou algumas outras ferramentas também que estou usando em diversas matérias conseguem contribuir. A questão de avaliação é uma questão que é uma das minhas principais reflexões no caso e que deixa mesmo muita dúvida, muita incerteza, né, sobre como realizar. Então, eu gostei muito da sua ideia, tentar adaptar aí para continuar aí a cena desse objeto de aprendizagem. Né? Obrigada aí, apenas comentar isso mesmo. Legal. Também queria fazer um comentário. Eu entendo que esse processo de avaliação, eu falei brincando aqui, mas não é brincadeira. A avaliação é uma coisa sempre complicada, né? A gente estabelecer métricas para então poder saber o quanto o aluno aprendeu. Agora, uma questão que me toca é o fato de, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação, ela, na verdade, também é um instrumento para a gente dar um feedback para o aluno, para ele perceber o quanto ele evoluiu e o quanto ele aprendeu na disciplina. Então, da mesma forma que construir um instrumento de avaliação não é simples, fazer o aluno refletir sobre a própria aprendizagem, né? Fazer uma autoavaliação e fazer uma avaliação por pares, eu acho que é um outro elemento também importante, porque muitas vezes o aluno quer passar na disciplina, né? E, na verdade, ele deveria chegar no final do semestre e falar assim, o quanto que eu aprendi nessa disciplina? Valeu a pena? Todo o tempo que eu fiquei me dedicando a essa disciplina, valeu a pena? A organização que o professor criou, valeu a pena para eu efetivamente aprender? Então, eu entendo que isso é um processo e que, na verdade, é um processo que a gente precisa começar a trabalhar ele melhor. E as novas DCNs vão ao encontro dessa questão, né? Então, eu acho que, por exemplo, fazer uma avaliação antes e depois, para daí então fazer essa medida, é importante, mas justamente essa autoavaliação, né, e essa reflexão sobre o que eu aprendi é importante para o aluno até perceber o seguinte, não adianta dizer que eu aprendi lá se depois eu estou respondendo errado. Então, na verdade, ele tem até mesmo uma dificuldade de percepção se ele aprendeu ou não. Pode ser que ele não seja má fé dele dizer que ele aprendeu, mas ele não está conseguindo perceber isso aí, né? Então, eu entendo que essa questão da avaliação é um nó, né? Então, nós temos um trabalho, vou até fazer um merchandise aqui, nós temos o trabalho do GT de Formação de Professores de Engenharia, que a Terezinha, da Federal do Triângulo Mineiro, participa com a gente, né? E a gente tem refletido e trazido pessoas para conversar conosco sobre essa questão do processo de avaliação por competências. E é super importante a gente ter essa medida para saber se cada uma dessas estratégias que estão sendo propostas, desses objetos de aprendizagem que estão sendo propostos, o que eles estão efetivamente fazendo o aluno aprender, né? Esse é um ponto. Essa é a minha percepção sobre a questão da avaliação. Ou seja, é algo complexo e que a gente tem que aprender a usar para efetivamente permitir que o aluno perceba assim, quanto eu aprendi, o quanto eu estou sabendo com tudo isso que a gente fez, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Posso, Ana? Claro, fica à vontade. Em alguns trabalhos está colocada a questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, né? É algo que eu entendo que a gente também, da mesma forma que a gente tem que se aproximar do processo de avaliação e ter segurança no que é que ele está conseguindo mostrar para a gente precisa também avançar um pouco na discussão desses três elementos, né? Então, por exemplo,
tem alguns trabalhos que estão sendo colocados aí. Eu vou pegar um, por exemplo, que desenvolveu alguma ferramenta que está usando a questão da matemática, a questão da construção de um circuito elétrico, está usando física, né? Então, a gente tem elementos multidisciplinares que estão se juntando para poder construir esse trabalho, né? A questão da transdisciplinaridade, que para mim é aquilo que transpassa as disciplinas e desenvolve competências gerais, né, para o estudante e tudo mais. Então, e a questão da interdisciplinaridade, que eu entendo que é um grande nó. Como é que a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar onde a gente avalia os diversos conhecimentos que estão sendo colocados lá dentro, né? Então, a minha pergunta para vocês é assim, quem é que percebe que o meu trabalho é multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar e gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Não, eu entendo que não é algo trivial, é alguma coisa para a gente começar a refletir sobre ele e ter clareza sobre esses elementos aí. Né? Entenderam a minha pergunta? É que eu não sou engenheiro, eu sou físico, às vezes eu viajo aí. Algum autor quer responder? Eu me lembro que essa palavra transdisciplinaridade aparece principalmente no da Carolina. Pode falar, Beatriz. E acho que ela ficou sem som de novo. Foi ela que ficou sem som agora há pouco? Não sei. Beatriz? Oi, eu falei, mas acho que caiu aqui. Pode falar. Eu acho que o nosso trabalho é interdisciplinar, tanto até, digamos assim, há uma mistura entre as universidades, né? Já que foi, de certa forma, uma parceria entre duas universidades e na forma de duas alunas para conseguir desenvolver esse projeto. E eu sou aluna da engenharia de informação, enquanto a Camila é da engenharia mecânica, se não me engano. Então, há um ponto de vista diferente. Tudo bem, nós duas temos aulas de desenho técnico, mas eu já vou um pouco mais para a parte de programação no aplicativo, então ela já vai, fazendo os modelos no AutoCAD. Então, é um trabalho conjunto, mas ao mesmo tempo que a gente tem alguns pontos com a visão semelhante, tem um toque de visão diferente pelos cursos diferentes, sabe? Então, acho que isso é bem bacana. Entendi. Mais alguém quer falar? Eu quero falar um pouquinho só, comentando, né, que a Ana falou ali da transdisciplinaridade que aparece no nosso artigo. Na verdade, assim, a gente sempre, né, nas metodologias que a gente tenta aplicar aqui na instituição, a gente tenta não fragmentar o conhecimento, mas sim tentar juntar e não deixar assim explícito que nessa parte da atividade vamos fazer uma parte matemática, física, na outra vamos aplicar a mecânica dos fluidos, mas em conjunto com a parte de termodinâmica, mas aqui está a termo, aqui está a mecânica dos fluidos. A gente tenta sempre englobar no sentido de adição, né? A gente não quer deixar explícito assim, eu vou fazer uma atividade interdisciplinar, mas que aqui está uma disciplina, um conteúdo, aqui está o outro. Então, a gente busca, né? A gente tem aqui um grupo. Na verdade, a instituição vem dando vários cursos, palestras, enfim, está nos ajudando, nós, docentes, né, a entender melhor a aplicação dessas metodologias. A gente tem o que a gente chama de metodologia SATIC 2030, que são vários cursos, é uma preparação, porque a gente está numa era nova aí, né, é uma preparação para que a gente consiga unificar isso, né, para que todos os professores falem a mesma língua, porque querendo ou não, até entre nós professores, às vezes a gente tem um bloqueio de estar mudando a história do tradicional, né, do ensino tradicional, ensino-aprendizagem tradicional, e isso a gente percebe
assim, ó, a gente já vem aplicando já faz 2 anos, né, as metodologias ativas aqui na instituição. A gente vê que os alunos que já estavam há algumas fases, né, alguns anos avançados e pegaram isso no meio do caminho, eles têm mais bloqueio, né, de aceitar essas mudanças, né, do ensino tradicional para serem os agentes, né, do conhecimento. E os alunos os acadêmicos que estão vindo desde a primeira fase do primeiro ano fazendo essas atividades interdisciplinares, enfim, eles aceitam melhor. Claro, é a mesma geração, mas tem um aceite melhor se desde da primeira fase a gente já introduz isso. Então, a gente percebe essa diferença, né? Quem começou no meio do caminho a aplicar não, na verdade, a receber essas metodologias, né? E quem já recebe desde o início da graduação. Então, a gente vê essa diferença, né? E nós, professores, querendo ou não, a gente está aprendendo a cada dia, porque a gente teve uma formação muito tradicional, né? E, às vezes, até nós, para aprender como lidar, como fazer isso em forma de nota, como a Ana falou, a gente sempre tem que vincular, é bom vincular uma nota, porque, querendo ou não, fica preso à nota, vamos dizer assim, e eles desenvolvem melhor. E lá no fim, no final da atividade, eles veem que acabam aprendendo, acabam tendo um resultado positivo, né, um retorno bom. Então, essa história também da nota, eu acho importante também a gente vincular, né, a uma avaliação, enfim. Contemplado, tá? Tá sim. Posso responder? Desculpa. Pode não, fala Henrique. Eu não posso estar errado, mas eu diria que meu projeto seria transdisciplinar, porque nele eu junto a geometria analítica, que é uma parte de alga, né, com cálculo 1, e um pouco de geometria espacial, que é uma disciplina uma matéria do ensino médio. No caso, eu junto 3 matérias, que não ficam só dentro delas, elas se juntam para um pouquinho além. Porque eu calculo o volume da turbina eólica, mas eu já mostro os impactos ambientais gerados em cima disso. Daí já vai um pouquinho para ciências do ambiente. E em cima do design que é construído, em cima da superfície que constitui essa turbina, já não está diretamente dito no meu trabalho com números, mas já aumenta, dependendo da estrutura, já aumenta, das pás, por exemplo, já aumenta a aerodinâmica, que é o que vai aumentar a eficiência dessa turbina, a altura da torre, que é o que vai diminuir ou aumentar a eficiência da turbina também, o que já entra na disciplina de energias renováveis, que é algo que eu tenho mais para frente no curso. Então, eu utilizei disciplinas, matérias, que vão um pouquinho além do que está dentro delas. Não sei se seria exatamente isso, a transdisciplinariedade. O que eu entendo é assim, quando você tem pegado mais disciplinas, vamos dizer assim, da área de matemática, mas na medida que você, por exemplo, entra com questões ambientais, você, salvo engano meu, você está desenvolvendo, por exemplo, uma consciência ambiental. Essa consciência ambiental é que eu entendo que é uma competência transdisciplinar, que passa por todas as disciplinas. Então, esse engenheiro, né, apesar de estar vendo isso dentro de uma disciplina de cálculo, ele deve começar a desenvolver essa consciência sobre essas questões ambientais também. Entendeu? Então, aí, para mim, a transdisciplinaridade está dentro desse processo. Entendeu? Perfeito, obrigado. Eu entendo isso. Tá bom? A Ana Marta colocou aqui que nota é uma boa motivação. Eu vejo muita discussão sobre isso, mas eu concordo com você, Ana. Eu acredito assim, às vezes uma atividade valorada para o aluno acaba sendo um diferencial, para ele mostrar a participação dele, né, e marcar que ele participou e ganhou alguma coisa, né, dentro do pacote todo, como ele vai fazendo aí. Eu concordo com você, eu também sou adepto disso daí. Mesmo que seja uma pontuação pequena, mas fez uma atividade, aquilo conta para o aprendizado. Né? Sabe como que eu descobri isso? Eu comecei a aplicar metodologia ativa ainda com um pouco insegura, assim, né? E aí eu fazia como atividade extra. Daí eu perguntava, o que vocês acharam? muito legal. E aí, vocês aprenderam? Assim, a gente teria aprendido se a gente tivesse estudado mais. Eu falei, vocês não estudaram? Por que vocês não estudaram? Não valia nota. Então, tipo assim, era extra. Então o extra não... Aí eu falei, então é assim? Então agora vale nota.
Então, eu descobri assim, na prática, que eles vão dar valor a isso e vão se envolver mais. Bom, gente, então acho que podemos ir encerrando, assim, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom, é sempre muito bom, né, discutir sobre novas metodologias. Espero que a gente tenha alcançado os objetivos aqui de fazer essa discussão da melhor forma possível, nesse formato diferente, né, sem tanto calor humano. Mas agradeço muito a participação de todos vocês e para mim foi um prazer. Obrigada, Otávio, pela contribuição. E se alguém quiser fazer mais alguma consideração final, fiquem à vontade. Tá bom, eu também agradeço a possibilidade de participar nessa sessão técnica 14 aqui. Obrigado pela companhia, Ana, foi muito legal. E obrigado a todos os participantes aí que trouxeram contribuições aí, fizeram a gente refletir sobre tudo isso, tá bom? Obrigado. Aqui, ó, tem várias pessoas comentando aqui, né, que foi ótima sessão, que está feliz com o congresso online, que está funcionando muito bem, agradecendo, gostaram das discussões e contribuições, então ficamos todos felizes, né? Então, que continuem felizes aí todo esse evento. Legal. Tchau. Tchau, boa pessoal. Tarde para todos. Até já. Aproveitem. Tchau, pessoal. Abraço. Obrigado. Tchau, Ana. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado para todos. Obrigada. Obrigada a Ana aí, que também estava técnica aí nos auxiliando. Quem que tá aí? Quem que tá da Softalisa aí? A Ana ainda? A Ana, Ana, bom, não sei se muda, né? Era ela no início. Quem que tá aí da Softalisa? Obrigada. Quero fazer uma pergunta. Que bom, Isolda. Otávio, depois você me fala sobre esse GT. Eu estou fazendo um trabalho, a gente está fazendo um trabalho sobre avaliação. Uma pesquisa mesmo, assim. Também bom. A gente está começando com os docentes, depois a gente vai fazer com os discentes por aqui. Tá legal, depois a gente conversa. Assim. Então tá bom.